pela condição de momento do adversário, pela importância, né? Pelo momento da competição para cada jogo. Então a gente espera um jogo muito difícil. E esse Ceará? Como é que vem o Ceará para o jogo de sábado? Motivação muito grande. Mesmo que eu falei, o Brasil serve para nós, né? O momento da competição, a necessidade da gente continuar pontuando e trabalhando ali dentro de uma zona próxima ao G4, que aí a qualquer momento você pode voltar em qualquer rodada, mas é importante pontuar, é importante a gente voltar a aliar performance. A gente fez um jogo bom contra o América com o resultado final do jogo, então a gente está bem consciente dessa necessidade em relação ao resultado, mas o resultado tem que ser em consequência do nosso bom jogo, da nossa organização, do nosso espírito, com a ajuda e com a força do nosso torcedor, que é fundamental para que a gente consiga esses 3 pontos, chegue a 41 pontos e continue muito próximo ali à zona que a gente quer, que é a zona de classificação. Marcelo, no jogo contra o Londrina, eu senti que você saiu chateado, né? Porque você acreditava que seu time poderia render mais, poderia ter saído com um resultado positivo. Contra o América não foi diferente também. Agora o que me surpreendeu foi o Elton e o Lelê ainda há pouco aqui. Disseram que a semana foi muito boa. O que você mudou nessa semana aí para esse jogo de amanhã, Chamusca? Não, na verdade, a semana, por que ela foi positiva? Porque, primeiro por causa do calendário, né? A gente fez um jogo em casa, na sexta-feira, representou no sábado, fizemos um jogo treino aqui contra o Tiradentes. Iniciamos a semana na segunda-feira à tarde, com todo o grupo, sem viagem, sem desgaste, todo mundo zerado, na mesma condição. Isso fez com que a gente pudesse ter trabalhado muito bem, de forma homogênea o grupo. Já fizemos a partir de segunda-feira a apresentação das imagens do nosso adversário, Brasil de Pelotas. Então todos os trabalhos foram feitos muito direcionados para a característica do nosso adversário. E a intensidade de treino, o comprometimento dos jogadores, o entendimento de que a gente precisa voltar a aliar boa performance com o resultado final do jogo, que é fundamental nesse momento, faz com que a gente tenha certeza de que amanhã a gente vai fazer um jogo muito forte, um jogo qualificado, e em consequência desse jogo qualificado, desse espírito, dessa força, dessa consistência, a gente vai lutar para buscar os 3 pontos, que é para nós fundamental nesse momento da competição, para que a gente continue muito próximo aos nossos adversários. Pode ser 2 pontos, pode ser 1 ponto, de acordo com o resultado hoje do Juventude. Mas a gente tem que ficar muito próximo, porque aí a qualquer rodada a gente pode voltar para o G4, esse que é o objetivo. Ainda tem dúvidas para a escalação, Chamusca? Bom, a gente, no geral, a base do time que foi trabalhado durante a semana. Só tem uma dúvida ali que a gente vai levar até amanhã e só vai definir na hora do jogo. Na verdade, eu já tenho ela bem clara, mas eu vou segurar um pouquinho essa informação, que é ali nos volantes. A gente tem as opções de permanecer com o Richardson e o Ken, mas o Raul pode voltar ou no lugar do Ken ou no lugar do Richardson, a gente ainda vai definir. O resto, a equipe que trabalhou com a volta do Lelê. Além dessa dúvida, você falava pra gente no final do jogo contra o América da contratação do Maicon Leite, que seria um jogador que vem ajudar. O que deu para perceber, o que ele pode te dar com os treinamentos que ele fez essa semana aí, o Chamusca? Jogador de velocidade, muito rápido, né? Com essa qualidade de postura reativa, de jogo de transição. Tem uma boa leitura tática de jogo. É um jogador que tem experiência, maturidade por ter passado em grandes clubes de Série A inclusive, que deu a ele essa experiência. Se encaixou muito bem aí com o grupo e já fez uma semana, parece até que ele já está há mais tempo aqui, de tão encaixado que ele está com os outros jogadores. E deve ser uma opção muito interessante para nós, naqueles momentos que a gente precisa manter a organização defensiva, mas ter jogadores rápidos. Eu chamo jogadores de dupla função, que possam marcar e jogar de uma forma que quando você está ganhando, você tem a possibilidade de, num contra-ataque, fazer o segundo ou fazer o terceiro gol e poder definir o jogo. Então ele se encaixa muito bem nessa característica e eu tenho certeza que vai nos ajudar para a sequência da competição. Chamusca, como é que você analisa a presença do torcedor ontem aqui, a cobrança do torcedor? Bom, a gente tem que dividir um pouquinho a forma de cobrança, né, e os comportamentos. No geral,
é natural, a gente vive num país democrático, onde todas as pessoas têm o direito de se posicionar e de se expressar. Existia um bom número de torcedores que vieram aqui com a intenção de tirar selfie com os jogadores, apoiar os jogadores, inclusive tinham crianças, tinham mulheres, e existia um grupo menor de 5 ou 6 pessoas, acho que não era nem essa quantidade toda, que vieram com uma intenção que dá para ver claramente, até pela faixa que eles colocaram, que tem um viés político, né? E aí eu não tenho o que comentar em relação a isso, né? O que a gente pode colocar é que eu acho que a forma como eles se posicionaram, a conduta que eles tiveram e a baderna que eles tentaram fazer, isso não agrega nada para o clube nesse momento. Quando eu cheguei aqui, na 9ª rodada do campeonato, o clube estava em 12º lugar, muito próximo à zona de rebaixamento e uma distância muito grande dos primeiros colocados, do G4. Hoje a gente, com a vitória no jogo de amanhã, pode ficar a 1 ou 2 pontos do G4, faltando 13 jogos ainda para acabar o campeonato. O nosso aproveitamento, desde que nós chegamos aqui, antes dessa parada era de 70%. Depois da parada passou a ser de próximo a 60%. Os líderes hoje, Internacional e América, estão com aproveitamento de 62%. Então, o que dá para a gente perceber é que essas 4 ou 5 pessoas, que eu acho, inclusive, que nem devem torcer para o Ceará, porque quando vem com esse tipo de intenção de desestabilizar com viés político, acaba atrapalhando. Mas eu prefiro ignorar esse tipo de situação, até porque não é da minha alçada, né? Não é cobrança esportiva, e trabalhar com as coisas positivas. E as coisas positivas que a gente tem é de que o torcedor foi ao estádio no último jogo, entendeu o resultado pela qualidade do adversário, que é o América Mineiro. Essa semana saiu uma reportagem, inclusive o treinador Edenson Moreira colocou uma situação muito interessante. Só 2 clubes tiveram nesse campeonato uma posse de bola igual ou superior ao América Mineiro na competição. Um deles foi o Internacional, o outro foi o Ceará. Então nós fizemos um jogo bom, que poderia ter terminado com um resultado melhor. Mas nós estamos na briga, o time evoluiu, os números são positivos, então não tem motivo nenhum para esse tipo de comportamento dessas 4 ou 5 pessoas que vieram aqui para tumultuar com uma intenção muito clara que não ajuda em nada nesse momento, pelo contrário, só faz atrapalhar o trabalho. Mas a gente, como eu falei anteriormente, vive num país democrático e a gente respeita, mas não concorda com esse tipo de comportamento. Ô, Chamusca, só para finalizar da minha parte, você falou da dúvida que você tem, né? Pedro Ken, Richardson, que foram os 2 que mais treinaram essa semana, e tem o Raul correndo por fora, que era um jogador que era titular com você também. Dá para passar uma pista aí de qual é realmente essa tua dúvida e quem é o jogador que poderá sair para o Raul entrar, se é que isso também está na tua cabeça? Ela está muito relacionada com o adversário, porque e isso é que está complicando um pouquinho essa tomada de decisão, que eu vou explicar por quê para vocês. Houve uma mudança, na verdade, lá de algumas peças por motivo de lesão. 4 ou 5 jogadores me parecem que não vêm por lesão. A gente tinha estudado muito eles com a formação anterior, sem essas peças. E a gente pôde observar que é um time que eles têm uma proposta de contra-ataque muito clara. E a gente em algum momento vai precisar de um posicionamento de volante, onde a gente possa ter uma sustentação maior, né, para inibir justamente essa situação de postura reativa do adversário. Então daí a participação do Raul. E a gente treinou com as 3 opções. Eu treinei Richardson com o Raul, que foi a dupla de volantes que mais jogou esse ano, se eu não me engano, eles já estão muito bem encaixados. Treinei um pouco o Raul com o Pedro Ken, que também já jogaram juntos. E treinei a terceira opção, que seria a saída do Richardson, né? E jogando os 2, jogando o Ken e o Raul. Então, na verdade, todas as 3 opções foram treinadas, a gente está analisando o adversário e existe sim uma possibilidade muito grande do Raul iniciar o jogo.